o teu reino. Veio o teu reino. Isso que eu falei agora sobre esse momento de mesa, tanto mesa física quanto espiritual, aquele momento de leitura. Nós temos que ter a mesa física com nossa família, mas também temos que ter nossa mesa espiritual. Mateus 6,6 fala que todo dia, eu falo isso bastante para os jovens, eu falo assim, vocês têm coragem de chegar e dar uma palavra para alguém em qualquer lugar e dizer que aquela palavra é de Deus? Eu falei assim, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aí a gente parou num posto de gasolina que tinha aqui e tinha 2 meninas bebendo. Aí eu cheguei nas meninas para conversar e eu falei assim, eu posso deixar uma palavra com vocês? Aí elas falaram, pode. Eu falei assim, Deus está falando que hoje, quando você entrar no seu quarto e fechar a sua porta, Ele vai estar te esperando para conversar com você. Isso não serve só para aquelas meninas, serve para mim e para você, porque a palavra fala isso. Tá vendo como que é uma escolha nossa profetizar sobre a vida de alguém? Tá aqui, ó. Basta eu e você termos coragem de levar isso adiante. É assim que o reino de Deus se move, não é com coisas extravagantes. São gestos simples que faz o reino avançar. Tudo mediante ao quê? A minha disposição e a sua. Vamos lá. Provérbios 3. O versículo é o 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vou ficar aqui. Nessa conversa que eu estava tendo com meu pai, diante dessa situação que a gente está enfrentando, a gente começou a pontuar todo o cenário de forma negativa. Eu quero que nesse momento você pare 1 segundo, 10 segundos e comece a pensar em algo que está acontecendo na sua vida, é uma batalha que você está enfrentando. E todos os decretos que você já deu sobre essa batalha de forma negativa. Comece a trazer à memória agora uma batalha na sua família, saúde, vida sentimental e espiritual. E Deus fala nessa noite para mim e para você, não se apoie no seu entendimento sobre isso. Não é a forma que você sabe que vai te fazer sair desse momento, que vai fazer você vencer isso. Mas a palavra fala, confia no Senhor. Confia, entrega diante de Deus. O pastor tem ministrado isso. O pastor ministrou sobre confiar e esperar. E na nossa conversa a gente estava falando exatamente sobre isso. A nossa conversa no nosso almoço. Sobre a gente ter coragem de confiar em Deus. E a confiança às vezes demanda uma espera, mas que nem o pastor falou, meu pai chegou e falou a mesma coisa e eu falei, é o Espírito Santo falando comigo. Ele falou, esperar não é cruzar o braço. E ele usou a passagem de Jó, determinando tu algo, se te afirme e a luz brilhará em seu caminho. Se eu determinei, eu tenho que agir para que aquilo aconteça. Eu tenho que movimentar mediante aquilo, mas sempre confiando no Senhor, sempre confiando na direção que Deus dá. Sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus. É aquilo que você meditou nessa manhã, é aquilo que você ouviu através da vida do pastor, é aquilo que você está ouvindo agora, que você ouviu através da ministração do louvor, do começo ao fim do culto. Deus está ministrando algo em nossas vidas. E às vezes a gente deixa passar batido por distrações, por se prender em algo lá fora, por se prender nas batalhas que a gente está enfrentando, por se prender no nosso próprio entendimento. E eu olhava para aquela situação, estava eu, a Cibele e meu pai conversando, e de repente o Espírito Santo falou assim para mim, você já parou para pensar que esse é o único caminho para poder trazer essa situação e reverter ela? Eu vou abrir aqui mais um pouquinho, minha mãe ainda não é convertida, ainda. E aconteceu uma situação que eu conversando com meu pai e a gente chegou... Não é um entendimento natural pela situação que a gente tem vivido, que pode ser a maneira que o Espírito Santo está usando. Falar assim, ó, daqui não tem para onde ir, agora ou vai ou racha. Para trazer a minha mãe para Jesus. Isso vai acontecer através do quê?
da nossa fé, da nossa oração, das nossas atitudes, do nosso posicionamento. Porque no momento da dificuldade é fácil a gente vestir a armadura, ficar na defensiva, atacar. No momento de instabilidade. É aquele negócio, é fácil controlar a nossa ação, mas a reação, só o Espírito. O reino de Deus é a gente entregar todo o controle na mão dele. Tanto o controle racional, que é aquele que a gente pensa para agir, quanto o irracional, aquele da nossa reação. Que nessa noite o Espírito Santo veio a reinar sobre a minha e sua vida, nas nossas ações e reações, mediante as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aí nessa passagem aqui, que vai se tornar meu devocional de amanhã, que eu já comecei a ler hoje para meditar, eu fiz minha leitura, eu falei, já que é amanhã eu vou estender já vou começar a absorver aquilo. O versículo seguinte foi um bálsamo para minha alma, que está escrito assim lá em Provérbios 3, no versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não é só no caminho bom, não é só na hora da festa, da alegria, dos aplausos que Deus está ali. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente fala assim, meu Deus, misericórdia. Mas eu entreguei a vida da minha mãe na mão de Deus. Meu pai falou assim para mim, filho, a vida da sua mãe está na mão de Deus. Ela pode escolher fazer o que ela quer, mas o diabo não tem uma coisa, ele não tem autoridade de tocar na vida dela, porque eu intercedo por ela todo dia. Eu falei, pai, eu também. Por mais que pessoas por quem nós oramos escolham coisas erradas, a gente tem que interceder, continuar, insistir. Acreditar não com nossos olhos naturais, com o nosso entendimento, mas com aquilo que é espiritual, que é sobrenatural. Coloca para mim em 2 Coríntios 9. Eu acho que é o 18. Não está indo? Não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui que eu marquei. Perdão, gente. Segundo Coríntios 4:18, perdão. Assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós não devemos nos basear somente naquilo que nossos olhos veem. Eu lembro que acho que foi a primeira mensagem que eu ouvi o pastor ministrar na garagem da tia Sandra. Que ele falou que nós tomamos muitas decisões pelo nosso natural e às vezes a gente desiste perto da porta e a gente não consegue enxergar que depois da porta estava a nossa bênção. Eram alguns passos que a gente tinha que dar para alcançar a promessa que Deus tinha para a nossa vida, e a gente parou e estagnou. A gente decide cessar a nossa caminhada. É o que ele falou hoje sobre Bartimeu. Cessou o movimento, mas logo depois que cessou o movimento veio a resposta de Deus. Que a resposta de Deus venha sobre a minha e a sua vida. Sempre que eu e você colocar nossa confiança em Deus, que essa resposta venha sobre mim e a sua vida. Que o Espírito Santo venha ter liberdade de ministrar o nosso coração. Quantas vezes a resposta estava na ponta da língua e o Espírito Santo falou, não fala. E a decisão foi minha e sua, de falar ou não falar. Eu não vou nem dizer que eu e você não falamos, porque muitas vezes a gente falou do mesmo jeito. Nós demos vazão para aquilo que estava aqui dentro. E infelizmente não era a palavra. A boca fala do que está cheio o coração, não é? Então que esse seja um ano onde nós colocamos nossa confiança, nosso coração diante de Deus. E que nós venhamos permitir que Ele reine sobre nossas vidas,
para que tudo aquilo que eu e você abrir a boca para falar seja bênção, profético e para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, se colocar de pé. Eclesiastes 9:1, eu deixei marcado aqui, diz que a obra da mão do justo está sob o controle de Deus. Quem é o justo? É aquele que se justifica na palavra para agir. Isso é o que? É uma demonstração de confiança. Que eu e você venhamos confiar cada dia mais em Deus, amém?